Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais esse ciclo de biologia, o terceiro ciclo de 2020. No último ciclo nós falamos sobre células, o que são células, sobre o núcleo, sobre o DNA, outros detalhes sobre elas. Nesse ciclo a gente vai continuar falando sobre células, sobre como que elas se reproduzem, sobre como que elas geram outras células, mas antes disso eu preciso apresentar três organelas muito especiais de uma célula. Tá? Nós falamos das organelas no último vídeo, que são como se fossem pequenos órgãos dentro da célula, cada organela com uma especificidade, uma função, né? E aqui eu vou falar de três organelas especiais que, de tão especiais, precisam serem ressaltadas, ok? A primeira organela é o centríolo, ou centríolos, porque eles sempre são em pares. Centríolos são presentes nas células animais, não tem em célula vegetal. Eles são sempre desenhados como esses feixes de fibras, sempre em 1 a 90 graus do ou, sempre próximo ali do centro da célula, perto próximo do núcleo. Esses centríolos são feitos de microfilamentos, e eles são responsáveis pelo citoesqueleto da célula, ou seja, por manter a célula no formato que ela está, mas também são muito necessários para a divisão da célula animal. Nós vamos voltar a falar disso no outro vídeo mais para frente, mas guardem esse nome, centríolos, e esse desenho aqui desses dois feixinhos de microtúbulo. A segunda organela que temos para falar hoje é as mitocôndrias. Mitocôndrias estão presentes em células animais, vegetais, fungos e protozoários também. Está presente em vários tipos de célula e sempre está em grande quantidade dentro de uma célula. Pode mudar de célula para célula, aliás, muda bastante dependendo da atividade metabólica dessa célula, mas vai ter várias mitocôndrias então dentro de uma célula qualquer. Vou falar um pouco então da estrutura da mitocôndria. Elas têm duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna, sendo que a membrana interna ela é toda dobrada, formando então as cristas mitocondriais, que são essas voltinhas dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria tem um líquido que é a matriz mitocondrial. Tá? Essa matriz é o líquido que preenche essa mitocôndria como um todo. Na membrana interna tem as principais proteínas responsáveis pela respiração celular, tema que nós vamos voltar a falar mais para frente. Mas lembre-se disso, membrana interna eu tenho as principais proteínas responsáveis pela respiração celular. Preenchendo tudo isso tem a matriz mitocondrial, que é o líquido que está ali preenchendo então essa mitocôndria. Essa matriz mitocondrial ela tem muita água, possui então ribossomos e também possui um DNA próprio da mitocôndria, um DNA circular. Esse DNA é diferente do DNA que está no núcleo da célula e com isso, com o DNA circular e com os ribossomos, a mitocôndria consegue produzir as suas próprias proteínas e também se reproduzir. A mitocôndria consegue se autoduplicar sem depender do núcleo. E essa é uma característica bem importante e bem marcante das mitocôndrias. A respiração celular ocorre em várias partes dentro da mitocôndria, acontecendo uma parte dentro da matriz mitocondrial e outra parte nessa membrana interna. Vamos voltar a falar disso mais à frente nesse curso, mas guardem isso então. Mitocôndrias, duas membranas, uma membrana externa e uma interna, matriz mitocondrial, crista mitocondrial, DNA mitocondrial, a capacidade de se autorreproduzir e de produzir as próprias proteínas, certo? Terceira organela de hoje, cloroplastos. Vocês já devem ter ouvido falar. Cloroplastos são plastos, ou seja, pequenas vesículas que contém pigmento dentro dele. Normalmente vai ter pigmento. E o cloroplasto tem um pigmento verde, o pigmento da clorofila. O cloroplasto está presente em células vegetais e em alguns protistas, né, nas algas. Ele é responsável pela fotossíntese. Eu acho que essa parte vocês já devem ter ouvido falar, né? Ele também é composto por duas membranas, sendo uma membrana interna e uma membrana externa, da mesma maneira que as mitocôndrias. Essa membrana interna, ela também é dobrada. Nesse caso não vai formar cristas, mas vai formar pequenos saquinhos que a gente vai chamar de tilacoide, como a gente pode ver nessa figura. Então esse tilacoide parece esse saquinho no formato de uma moedinha. E esses tilacoides são organizados em forma de pilha, ou seja, um em cima do outro. Essa pilha de tilacoides a gente chama de grânum. Dentro de um cloroplasto eu vou ter vários grânulos lá dentro. O plural de grano vai ser grana, só para vocês saberem os nomes, porque pode ser que apareça em algum livro ou alguma questão esse tipo de nomenclatura. E é na membrana do tilacoide que está a clorofila, ou seja, é justamente ali que tem o pigmento verde, é ali que é verde. E é justamente nessas membranas que vai estar também boa parte das proteínas responsáveis pela fotossíntese. A fotossíntese vai ocorrer tanto nos tilacoides quanto
líquido que preenche o cloroplasto, e esse líquido tem o nome de estroma. Então, não confundir. Matriz mitocondrial, mitocôndria, estroma é no cloroplasto. E nesse estroma também vai ter, assim como nas mitocôndrias, ribossomos e DNA, que também é um DNA circular. Ou seja, os cloroplastos também podem e fazem as próprias proteínas e também podem se autorreproduzir. Ou seja, cloroplastos e mitocôndrias são muito parecidos em várias questões e são responsáveis pelos dois principais processos que nós temos, o de respiração celular e o de fotossíntese. Vejam no livro de vocês os detalhes sobre essas três organelas, façam os exercícios de fixação que estão aqui embaixo no vídeo. Qualquer dúvida, vem tirar comigo, não guardem as dúvidas com vocês. Era isso, esse vídeo era só para ressaltar dessas três organelas. Então vejo vocês no próximo vídeo, no qual nós vamos falar sobre como essas células se reproduzem, do ciclo de vida de uma célula. Tá certo? Então, um abraço, fiquem bem e até mais.